Aí está dizendo o seguinte: o seguinte vídeo é uma entrevista com, vamos dizer assim, um dos mentores do Sinédrio sobre os planos para o terceiro templo. Aí mais abaixo diz: nem todas os pontos de vista discutidos são opinião ou de acordo com o produtor. Each year, notem que é a mesma pessoa, aquela mesma pessoa que no primeiro vídeo falou que o Messias é judeu, não é Jesus, a mesma pessoa. Esse daí é o porta-voz do Sinédrio, uma das pessoas mais importantes do Sinédrio, que terá 70 nações, conforme foi explicado, e que escolheram como presidente de honra a Nikki Haley, a ex-embaixadora americana na ONU, que lutou sempre pelos direitos de Israel, segundo o governo Trump, como vem fazendo até então. we have to mint a new coin for the temple, and each person have to contribute the sum like a tax of the half shekel. Here is Cyrus, here is Trump, here is the... Aí a moeda que eu já mostrei para vocês aqui também, que foi alcunhada, mostrando a menorá, abaixo Cyrus, aquele rei que derrotou Nabucodonosor, e eles comparam Cyrus a Trump. Cyrus foi aquele que permitiu que Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, voltassem para Israel no cumprimento da profecia. Então, erroneamente, esse pessoal do Sinédrio está comparando Cyrus com o Donald Trump. Symbol of the United States. Here is the symbol of Israel. So you think Trump is like a Cyrus who's going to It save could be, you from but the it can Democrats? fail. Right. Trump, we say Cyrus was on his crown from only 3 years. Yeah. He listened to all the traitors, so Trump can thrown out from his chair if he will put a program against the Bible. Ele está falando que o cara perguntou a ele o seguinte: então vocês creem que o Trump é o Cyrus de hoje? E aí ele disse: olha, pode ser, mas ele também pode vir a falhar, porque se ele colocar um programa contra a Bíblia, quer dizer, contra a Torá, quando eles chamam Bíblia é a Torá, então ele irá falhar contra o povo de Israel e ele não poderá ser considerado um Cyrus ou Ciro, né? Que é a tradução em português. Trump say I have a program and so on. The program is against the Bible. And if Trump will put it on the table, he will very soon will must leave his chair. Right, you mean dividing Jerusalem? Yes, yes. This is anti-Israel. This is anti-Jewish, this is anti-Bible. Because I was worried when all of this started that this could be like a counterfeit. It can be parallel to Cyrus, Yeah. and much better than Cyrus. Right. Aí está falando que Trump é uma figura paralela de Ciro, mas um Ciro muito melhor do que Ciro foi para Israel. Last year we built an altar. Here is the altar for the temple. You see the coin Chita shekel, and this is a stone altar. This is the temple. And it's written here in Hebrew, English and Arabic, the temple coin. The temple coin. So you said, just to repeat, you said that you are going to try and do another altar sacrifice with a better altar. With the money that maybe we'll get from this, Yeah. we will do the 8 times the exercise of sacrificing. Eles vão fazer igual aquele sacrifício que foi mostrado no primeiro vídeo. Vão fazer mais 8 sacrifícios para treinar os sacerdotes
para que quando o templo esteja construído, tudo esteja de acordo com o que diz a Torá. The Passover lamb, E esse sacrifício, supostamente, se dará agora na Páscoa, que em inglês é chamada Passover, em hebreu é chamada de Pessah. which we are doing it each year on the 10th of Nisan, the day that the Jews in Egypt, Bnei Israel, took the lambs to slaughter them 4 days later. O mês de Nissan, se não me engano, é o que corresponde ao nosso mês de abril. Então, é nessa Páscoa agora, eles vão fazer um outro sacrifício. Now we believe the government of the Jews will succeed to hold the Temple Mount, to raise the altar in its very precise place. Aí ele está falando que ele crê, e o governo também, que eles vão tomar posse do monte do templo, onde está agora a mesquita de Al-Aqsa, e eles vão, segundo estudos, ver o lugar exato do altar do sacrifício. Isso é muito forte, pessoal. And to do the real sacrificing of the lamb in the 14th of Nisan. E isso vai acontecer no dia 14 do mês de Nissan, que, se não me engano, no nosso calendário corresponde ao mês de abril. Nisan, which is the night of Passover. Que vai ser a noite da Páscoa. This is the day. And it's written here, the code of the Sanhedrin, starting day, altar. É isso aí, Miroslav. 9 de abril são as eleições. 10 de abril parece que eles vão fazer um sacrifício. E no dia 14, que é a noite de Páscoa, eles farão um outro. Sendo que esse outro sacrifício, eles já querem fazer onde hoje está a mesquita. Então vejam que coisa... Olha, pessoal, nós estamos vivendo dias importantíssimos. Dias importantíssimos. Continuando. Aí ele mostra a moeda que fizeram em homenagem à embaixadora americana Nikki Haley na ONU. Aí está o rosto dela, foi alcunhado, e a ONU, e acima a menorá. Is the latest ambassador Nikki Haley, which made Essa é Nikki Haley. great war towards Israel and against the United Nations. And she became a symbol for all the free world against the cruelty and the evil that symbolizes the United Nations. And this is the idea behind the Nikki Haley coin. Nikki Haley coin, she is like a king. She is the lady. Aí ele fala que Nikki Haley, na moeda, é como se ela fosse uma rainha, né? E lembram que naquele primeiro vídeo aparece aquela luz da Queen Helena, da rainha Helena, que é um símbolo pagão, uma simbologia pagã, aquela lanterna da rainha Helena, no primeiro vídeo. That symbolizes all this trend of replacing the evils of the United Nations. So you see here the lamp, which is the symbol of the State of Israel and the temple all together. You see the building of the United Nations at New York, but you see the new building in Jerusalem, the flag of Israel and other flags, and Nikki Haley all together. And this is the meaning of this coin. So like a new United Nations Yes, in Jerusalem. yes. Vejam aí, pessoal, uma nova Nações Unidas, sendo que em Israel. E aí é que será o Sinédrio, porque ele vai falar mais adiante
que essas Nações Unidas em Israel serão apenas 70 nações. E nós sabemos que na ONU, hoje, são 193 países membros. Ou seja, eles estão formando uma nova coalizão com 70 nações para o estabelecimento do terceiro templo. To replace. Yes, yes. And there will be only 70 seats. Not very precisely, but you ought to say so. After the flood, there were scattered in the world 70 nations. Aí ele fala do porquê dos 70, que depois do dilúvio, os sobreviventes foram espalhados por 70 nações. Então tem todo um significado segundo eles. Vai vendo. We didn't invent a legend. It's very, very deeply embroidered in all across the Bible. And we want to renew it. And we believe that if the international law will be according to the Bible, there will be temple and there will be peace, real peace. Aí ele fala que para que realmente haja paz no mundo, tem que se construir o templo. É incrível, né? The entire world. There must be leadership against the UN. There must be a Brexit, not only in Britain. Aí ele está pregando, falando, né, contra a ONU, que tem que existir um Brexit, que é o movimento da saída da Inglaterra da ONU, e tem que existir uma liderança contra a ONU, totalmente contra o antimessias, porque o antimessias, ele vai ser colocado ali no trono justamente pela ONU. Então vejam como esses judeus, ortodoxos, sionistas estão sendo enganados. They must renew a new organization of the OU according to the interests of the original people of Europe. I am not praying that Europe will be destroyed. I am praying the opposite. I am praying that Europe will be saved and go back to Christianity and go back to the originality to save the world from savages. It's a dangerous time for Europe at the moment. Yes. And America. Of course, it's all the same. These ideologies taking over, It's all the same. anti-West. It's the flood. It's like the time of the flood of. Aí ele fala que nós estamos vivendo em dias difíceis para a Europa, dias difíceis para os Estados Unidos, que isso daí é o dilúvio. E aí me traz à memória aquilo que o nosso querido e amado Mashiach disse, né? Que como nos dias de Noé, assim seria também a sua vinda. Ora, nos dias de Noé, 8 pessoas se salvaram. É mais uma razão pela qual eu, Gustavo, respeito se você não crê assim, mas eu, Gustavo, creio sim no arrebatamento pré-tribulacional. Bloodshed and stealing money and all those 3 or 4. Jesus said in the days of Noah it would be like this. What is it? Jesus said in the last days it would be like the days of Noah. Okay, You echoed what Jesus said. okay. It's happened. Prophecy, yeah. Yeah, it's prophecy. Okay. Yeah. So, told you, with parallel roads, with mostly both the same interests, and what will be the end of times, God will decide. We don't know what will be. If there will be an earthquake, if there will be a war. Aí ele fala uma coisa interessante, pessoal. Aí começa a parte interessante de todo esse vídeo. Porque a pessoa perguntou a ele como se daria a construção do terceiro templo se ali já tem uma mesquita. Aí ele fala assim, olha, não sei, pode ser um terremoto, pode ser uma guerra. Quer dizer, eles estão esperando algo sobrenatural para que a mesquita deixe de existir e então eles possam começar a construir o terceiro templo.
But we have to prepare ourselves, prepare. Olha aí, isso daí é debaixo do muro, pessoal. Aí ele diz, independente do que ocorra, se uma explosão, uma guerra, um terremoto, nós temos que estar preparados. E esses túneis aí estão embaixo do muro. Eu tive a oportunidade de entrar num túnel desses daí, eles são compridíssimos. Se localizam debaixo do muro. Not short time that we have to make this operation. And therefore it's like an army operation. We have to calculate each second. Aí ele fala, seja o que for que irá acontecer, que eles né, têm que calcular cada segundo para que assim que aconteça, eles saibam que é um sinal que eles têm que construir o templo. Agora, tem uma coisa muito mais forte do que isso. Vamos continuar vendo. I think it's soon. Do you think it's getting closer? You feel an urgency? It can be. We don't know what will be. Maybe the government or the Arabs or someone else will throw us out. Maybe the government or the Arabs will call us, do it as quickly as you can because you will save us. Like in Egypt and Pharaoh, that is say to Israel, go out from Egypt as quickly as you can. Build a temple as quickly as you can. Because there is a plague. And you can save to cure the people. So how we know what will be? We are just preparing ourselves very, very seriously. In each second, everyone must know what he is doing. Is Jared Kushner the Mashiach? Olha aí a pergunta. O pastor, o repórter pergunta aí. Vou voltar aqui novamente. Pergunta assim na cara de pau. É o Jared Kushner, o Messias que eles estão esperando? Vejam a reação dele. Prestem muita atenção. In each second, everyone must know what he is doing. Is Jared Kushner the Mashiach by Michael? Is Jared Kushner the Mashiach? Is Jared Kushner the Mashiach? According to Jared Kushner, is he your perceived Messiah? What did he just say? What a nonsense! What a stupidness! This rumor. Aí ele fala, não, isso não faz sentido, isso é uma estupidez. O próprio porta-voz do Sinédrio está negando que o Jared Kushner seja o Messias. E segundo ele, isso é algo que não tem sentido, é uma estupidez. Is going around a lot. The woman is also the Trump himself is the Messiah. The Sanhedrin is not seeing Kushner as Ah, não, entrou o comercial. Só um momento, pessoal. Aí. So the stupid business, they are trapped by the regime, they are trapped by Trump and by the wife and so on. They are not the Messiah. No. Totally not the Messiah. No. Aí ele fala que Jared Kushner não é o Messias. Agora, se nós formos analisar, o anti-Messias, ele vai querer imitar em tudo o nosso verdadeiro Messias. Correto? Deixa eu voltar aqui, vou parar aqui o vídeo, voltar a tela para mim, que eu quero falar isso olhando para vocês. Então, o anti-Messias, ainda não acabou não, pessoal, apenas um pensamento aqui. O anti-Messias, se possível, até para enganar os eleitos, como diz a palavra, ele vai tentar imitar o Messias em tudo. Correto? Por exemplo, o Messias, o nosso amado Messias, ele não se casou. Ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Então, eu, Gustavo, penso que o anti-Messias não será um homem casado.
o doutor Pedrosa já disse que ele será um homossexual, porque lá em Daniel 11, né? Vamos lá, pegar a Bíblia lá em Daniel 11. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. 11, 36, 37, 38, 39. Diz assim: este rei, referindo-se ao antimessias, né? Fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. E é aqui que o doutor Pedrosa se baseia de que ele será um homossexual. Veja bem, o Jared Kushner, eu não sei a descendência dele, se ele é descendente de Davi. O antimessias vai forjar uma linhagem para enganar os judeus, dizendo-se também ser descendente, linhagem direta de Davi, o que é uma mentira. O Jared Kushner, ele é casado, ele é um judeu ortodoxo. A esposa dele, que é filha do Trump, era metodista, teve que se converter ao judaísmo para poder se casar com ele. Quer dizer, ela se converteu à religião judaica, mas ela não é judia, tal como os Khazaris, que se converteram ao judaísmo, mas não carregam uma parte sequer de qualquer célula, de qualquer parte do corpo ou DNA judeu. Por isso que o Messias os chama de sinagoga de Satanás. Aqueles que se dizem judeus e não são. São os Khazaris. São esses que estão agora no poder lá em Israel. Os sionistas. Então veja bem, segundo a Noahide, ou seja, a lei de Noé que eu venho falando para vocês, o Jared Kushner é judeu, casou com uma não judia e tiveram 3 filhos. Segundo essa lei de Noé, que é a lei do Sinédrio, os filhos de Jared Kushner não são judeus. Porque para ser judeu, a mãe tem que ser judia. A mãe sendo judia e o pai não judeu, sendo um goim, ou seja, um gentio, os filhos são considerados judeus. Mas se o pai é judeu, a mãe não é uma goim, os filhos não são judeus. Eles mudaram a interpretação da própria Torá. Por quê? Nós já vimos aqui também que o Talmud está tomando uma relevância maior para os askenazes do que a própria Torá. E eles mudaram o conceito do que significa ser judeu. Então diz aqui que o antimessias não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Outra coisa também, e que eu pude averiguar, que eu estou me reservando de não mostrar porque para não tomar muito tempo, mas o Jared Kushner, o genro do Donald Trump, ele está profundamente envolvido com os judeus ortodoxos do Chabad Lubavitch, ou Chabad Lubavitch, que são esses que compraram terras na China para construir um outro Estado judeu, caso tudo dê errado. Além também de terem construído um oblast, que é um território judeu dentro da própria Rússia. Pessoal, é muito interessante isso. Muito interessante. Então, eu estou expondo para vocês o meu ponto de vista. O Messias a quem amamos não se casou. Começou o seu ministério aos 30 anos de idade. A própria palavra diz que se os dias não fossem abreviados,
até os eleitos seriam enganados. Então, o anti-Messias, ele vai querer parecer em tudo, mas em tudo ao próprio Messias. E eu creio que ele vai se manifestar ao mundo com a idade de 30 anos. Não será um homem casado. Há um que, para os judeus, para que ele seja considerado o Messias, ele tem que ser casado. Pode ser um casamento arranjado, ainda mesmo sendo um homossexual, apenas para manter as aparências. Isso é fascinante, pessoal. Aí diz mais aqui assim, mas, versículo 38, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, quer dizer, militares. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Muito bem. Então, eu estou expondo aqui o motivo pelo qual Gustavo, você tem todo o direito de discordar, mas Gustavo, creio que não será Jared Kushner o anti-Messias. Continuando aqui então com o vídeo. Vamos lá. Deixa eu colocar a tela cheia novamente. Tem ainda algo muito forte que ele fala aqui, pessoal. Okay, so we've got another question from Liana in Lithuania, and she's... Aí, o que a pessoa que estava entrevistando esse porta-voz fez? Ele estava transmitindo ao vivo e as pessoas estavam entrando ao vivo e fazendo perguntas para que ele passasse para o porta-voz do Sinédrio. He says, how will you know, what particular signs do you need to look for that this is the perceived Messiah? Aí a pergunta foi feita por uma pessoa lá da Lituânia. Quais os sinais que você procura, ou que você está procurando, para reconhecer o Messias? Quais os sinais que o Messias terá que apresentar? What are you looking for in this figure? Look, it is described totally in Isaiah and Micah. Aí ele diz que essas características estão escritas em Isaías e também no livro de Miqueias, mas não menciona o capítulo. That he will be the chief of judges. Que ele será um chefe de juízes e que faz justiça. That he will do justice. He will say hard things to people. Que ele vai falar coisas duras para as pessoas, né? Ou difíceis, para curar o coração das pessoas. That will cure their hearts and so on. So he cannot be a simple man. Aí ele fala, não pode ser um homem qualquer, um homem simples. E o Jared Kushner, eu acho que eu só ouvi a voz dele uma vez. O cara, ele não tem nenhuma, digamos assim, características de um líder. Eu não vejo o Jared Kushner como um líder. Posso estar errado? Posso estar errado, eu dou a mão à palmatória. Eu não terei nenhum problema, caso eu esteja errado, de vir aqui, olha pessoal, eu errei, peço desculpas. Quantas vezes eu já fiz isso? Não vamos brigar por causa disso. De acordo? Continuando. When he will be revealed, everyone will know that he is the Messiah. Aí ele fala que quando ele for revelado, todo mundo saberá que ele é o Messias. Inocente, sabe de nada. I mean, we believe that Yeshua, Jesus Christ, is the Logos. So he is the foundation stone. And I know those verses. It's called Bereshit Hadavar. First of all was the seed and so on. in the beginning was the Word. And he's in all things, and all things hold together by him. And I told you, I'm not going to be here the Antichrist. I cannot speak against your belief, and I don't want to do it. And I'm not fighting him for anything for Judaism and so on. We cannot be Christians. Aí ele fala que os judeus não podem ser cristãos. É duro isso, né? Aí, ó, vocês podem ver na legenda. Ele diz, eu não estou lutando aqui por nada para o judaísmo, então não podemos ser cristãos.
It's unallowed. Quer dizer que para os judeus não é permitido ser um cristão. Eles não podem ser um cristão. Por isso que está aumentando e muito o número de judeus messiânicos. E quando alguém, sendo judeu, confessa para a família que Yeshua ou Yahushua é o verdadeiro Messias, essa pessoa é expulsa de casa. Porque os judeus não aceitam isso. Ele vai falar ali que ele não crê na Trindade, que ele não crê que Hashem teve um filho. Ele vai falar mais adiante, presta atenção. But what will be in the end of times? It is written in Joel prophecies that even the most simple people will start to be prophets. Okay. Even the slaves. God will pour out His Spirit on all flesh. Yes, and they will yes, prophesy. exactly. I've heard that. So you have your own way of interpreting. Maybe we have our own way of interpreting. We shouldn't put pressure on each other. But I see some similarities, I suppose, is that what I'm saying? Those are the same sources. Yeah, apart from Jesus being the Logos, Yeshua being the reason for everything, and His sacrifice took our sins. And We don't believe in your Messiah. Aí, olha o que ele fala. We don't believe in your Messiah. Ou seja, nós não acreditamos, não cremos no seu Messias. Aí, nós não cremos no seu Messias. Because it made to us much troubles. Porque o seu Messias trouxe para nós muitos problemas. Esse é o pensamento que os rabinos, que os ortodoxos têm a respeito de cada um de nós, goíns. And they paid a big price for all this debate. yeah, I mean, According to all the history. yeah, I mean, we believe that He fulfilled all the prophecies for the Messiah. Okay, we don't disturb you to believe. I told you, we should see in the end of days what God will do. And we give Him the chance. We cannot believe in the Son of God. Aí, viu? Nós não podemos acreditar no Filho de Deus. It's unallowed. Não é permitido para os judeus crer no Filho de Deus. It's unallowed to believe in Trinity. Aí, não é permitido crer na Trindade. Vai vendo, pessoal. And it's and much more things that represents we are obeying all the 613 mitzvot. Que eles preferem obedecer às 613 leis, né? As 613 mitzvot, as leis que estão na Torá. And we don't get the Pauline explanations and all those explanations that your Messiah get rid the humanity from all the mitzvot of the Bible and so on and so on. Well, it's the Spirit of God, it's grace, the law of the Spirit. It's not lawlessness. We believe He fulfilled all of the laws given to Israel, and that we are now under love, and that we're free, but we're free to follow God under the law of grace and empowered by His Spirit. That's the laws of God, which is the Torah, are imposed for eternity, and they will never be changed. And even one mitzvah will not be cancelled in the Torah. Yeah, Jesus said that. And that's what I have to say about it. Yeah. Even we are disappointing, we cannot make our mind to please you. No, it's not about. It's about my love for you that I want to share that with you. I personally appreciate very much what you have done for Israel and all your feelings and all your good will. But we cannot be in a beer hugging. But you have the red heifer, or you have two red heifers. Agora, pessoal, eu não sabia disso. Eu vou até voltar aqui. Eu não sabia disso.
Tomei conhecimento quando eu vi esse vídeo pela manhã. Vocês sabiam que já tem duas novilhas vermelhas? Havia nascido uma ano passado e também já nasceu outra. Agora prestem atenção, eu suplico a vocês que por favor prestem atenção. Voltei um pouquinho para esse pedaço da novilha vermelha e o que ele vai dizer daqui a pouco. Prestem atenção. Not be beer hugging. But you have the red heifer, or you have two red heifers now, They potentially. are not accomplished. Aí, duas novilhas vermelhas. Veja que como nós estamos vivendo em tempos interessantes. Desde Moisés até o nascimento da primeira novilha vermelha, somente em toda a história de Israel haviam nascido 9 novilhas vermelhas. 9 em mais de 6.000 anos de história. Desde Moisés até o ano passado. Nasceu essa 10ª e agora nasceu uma outra. Eles estão com 2 novilhas vermelhas. Agora o interessante é que essas novilhas têm que ser sacrificadas no templo antes que elas completem 2 anos. Olha só que coisa maravilhosa. Antes que elas completem 2 anos de idade. Então a construção do templo, e ele vai falar aí, vai acontecer já no próximo ano, meus queridos. Prestem atenção. They are calves. But potential. They must be 2 years old. If they are not 2 years old, they are unallowed to be burned and to make ashes of them. So if one of these red heifers you have in a secret location, if that works out as a We have perfect, a red heifer. We have the ashes. We get cleaned all the Jewish people. and you'll get it, it will be sacrificed. Yeah. Aí ele está falando que uma será utilizada para o verdadeiro sacrifício no templo e a outra novilha vermelha será queimada e as cinzas servirá para a purificação de todo o povo de Israel. Então até isso, olha, é diferente. Porque jamais, então, vocês podem pegar a Bíblia e vocês verão que jamais haviam nascido 2 novilhas vermelhas em um curto espaço de tempo. Mais um outro sinal de que nós somos a última geração, meus queridos. Where? Put exactly on the Harazati, next to the Temple Mount, on the east. Okay. There are also debates about it. There is a list of all the 10 heifers from the time of Moses to our time, and this will be the 10th heifer. That could be in the next 2 years then. Could be in the next year. Aí fala, isso pode acontecer nos próximos 2 anos. In the next year. Yeah. Yes, in the next year. E tem que acontecer no próximo ano, ou seja, 2020. If the red heifer is found to Yes, be it will perfect. be not black or to have 2 hairs that are not red. Now I've got a question from Shannon in Canada. She says, do you Aí tem uma pessoa lá do Canadá que fez a seguinte pergunta: se ele já tem a Arca da Aliança. Olha o que ele responde. have the Ark of the Covenant? No, we have not. Some friends are looking now very. There are no excavations in Koran and maps and so on, and the legends of. Aí ele fala que eles não têm a Arca da Aliança, mas que estão procurando em vários lugares, até no deserto, nas cavernas do Qur'an, e em vários lugares estão procurando a Arca da Aliança. Ethiopia, so the Ark is in the Nile. We are sure that it exists somewhere in some caves, maybe under the Temple Mount, maybe in the Judea desert, but until now. So you're looking for it. You're looking for the Ark. So that would be a part of the new temple if you found it. Is that a necessary part? No, it's not necessary. Aí lhe foi perguntado se o encontrar a Arca da Aliança seria uma parte necessária do ritual no templo. Ele falou que não necessariamente. Quer dizer, eles estão procurando, mas caso não encontrem, vão fazer tudo mesmo sem a arca. The Gentiles will open the eyes of the Jews.
to know what God did with them. They took them from all the diasporas back to Israel land. And they built for them the temple and took them out from Egypt and make them clever and wise and not insulted anymore. Thank God. Well, thank you very much for speaking to us today. I enjoy it. I hope that we shall deliver a message of love and peace to the Truth. Humanity and truth. Yeah. And the justice will be in Jerusalem. It's written in Isaiah, כי מציון תצא תורה Yeah. ודבר השם בירושלים. From Zion will come the law and the speech of God from Jerusalem. And in this I believe. Okay, I'll read you this closing paragraph. On behalf of many viewers, I'd like to thank you today and remind you of the good news that the sins of both Jew and Gentile have been washed clean by Yeshua when he died and rose again, and the line of the tribe of Judah has prevailed. God bless you. Sei gesund. Be well. Thank you very much. Thank you. תודה רבה. Tá aí, pessoal. Muito forte o vídeo, né? Muito forte o vídeo. E olha, eu me arrepiei todo quando eu vi sobre isso da segunda novilha vermelha. Eu não sabia que já tem 2 novilhas vermelhas. E a primeira nasceu no ano passado, se não me engano foi agosto do ano passado. Então, uma será sacrificada no altar, no templo, e a outra será queimada, e as cinzas servirão para purificação de todo o povo de Israel. Agora, isso tem que acontecer até o ano que vem, 2020. Até o ano que vem. Pessoal, está próximo. Bem próximo. Muito mais próximo do que a gente possa imaginar. Olha, eu sei que já está ficando tarde. Aqui são 21 horas e 26 minutos. Tem um outro vídeo também. Vocês querem que eu passe? O secretário de Estado americano, ele foi na sinagoga que está sendo preparada para o terceiro templo. O Pompeu. E ele esteve lá juntamente com Benjamin Netanyahu. Agora, essa visita do Bolsonaro a Israel, quando vai ser a visita? Alguém pode colocar aí, por favor, no chat? Certamente o Netanyahu vai pressionar o Bolsonaro, porque parece que o Bolsonaro já quer dar para trás com relação à mudança da embaixada. E eu coloquei até isso nos grupos da família 5%, que o Bolsonaro já está puxando para trás. Alguém pode colocar aí a data que o Bolsonaro estará indo para Israel? Não sei se é esse fim de semana, semana que vem. Alguém sabe? Por favor, coloquem aí. Dia 31? Darth Veiga colocou domingo, dia 31. Então, certamente Netanyahu vai pressionar o Bolsonaro para que ele cumpra a palavra dele com relação à promessa que ele fez na campanha para mudar, ou seja, a mudança da embaixada brasileira. E, olha, o Brasil vai jogar um papel importante aí na construção desse templo. Vai jogar um papel muito importante na construção desse templo, pessoal. Deixa eu mostrar aqui rapidamente, é um vídeo de apenas 3 minutos. Deixa eu colocar aqui rapidamente. Eu sei que já está tarde, mas tivemos aquele problema técnico no início. Tá aqui, ó. Isso foi, acho que 2 dias atrás. Tem um comercial aqui, só um momentinho. Meu nome é Radaz. Deixa eu colocar aqui a legenda. Só um momentinho, pessoal. Vale a pena ver. Até porque eu nem vi todo esse vídeo. Tá aí. Deixa eu colocar aqui e passar para vocês. Tá aí o vídeo. Esse aqui. O secretário de Estado americano
esteve nesse lugar aí. Vamos ver aqui, vou colocar tela cheia, já está com a legenda, vamos ver. Okay, here we have Mike Pompeo visiting the synagogue we have shown you. I will put a link in the description for you. We'll show you our understanding of this synagogue as a... Aí está, esse daqui de óculos é o embaixador americano, que também é judeu, Benjamin Netanyahu, Mike Pompeo, e aqui deve ser um rabino. Relates to Ezekiel chapter 8. Now he's on tour at the Western Wall and at this synagogue and at this podium. Now this is the synagogue of the Sanhedrin Council, and we have... E essa é a sinagoga do Sinédrio. E o Sinédrio, a instituição das 70 nações, já construiu para eles uma sinagoga. Mike Pompeo visiting. Okay, we have the pomegranate in the back, the Hanukkah there to the left, Benjamin Netanyahu, Mike Pompeo at the podium, at the center. Now, as we look here, we have plans right here. What you're looking at is plans for... Olha a maquete do templo, pessoal. Eles já têm tudo preparado. Só falta mesmo tomarem aquele espaço lá da Al-Aqsa e construir o templo. For the third temple. Now, when you have the temple, it's more than one building. The first thing you have is the Sanhedrin Council must meet. So they've built a synagogue with the precise number of chairs of 70 elders. Okay? So they're bringing Mike Pompeo into this 70 elder council. And now they're showing him the plans for the third temple. Okay, see it right there. Now what we're looking at is the plans for the third temple on the Temple Mount. But before that can happen, you have to have a synagogue for the Sanhedrin Council to begin. So they're showing them the third temple plans, but part of the temple is already built. Part of the temple complex. One of those facilities and buildings is this synagogue. Okay, there we have the plans. Now we're also looking at some tours and things in the Western Wall. Some of these places we have shown you in these tours. Okay, we have temple vessels. Olha, até os jarros eles já preparations for the third temple. Olha aí, now pessoal. Here we are. We'll take a look at what they're signing and what they're saying in the press release. But there's the bema seat, the altar, they call it. Look at this is the council. This is the room in preparation for the third temple. Okay, and here we have them standing by the Western Wall. Bom, e aí uma cerimônia, não vou tomar mais tempo porque já está ficando tarde, eu apenas queria mostrar isso para vocês, que o Sinédrio já construiu a sinagoga deles, já perto de onde será construído o templo. Pessoal, olha, os nossos olhos verão grandes coisas acontecendo esse ano e o ano que vem. Vale a pena manter-se fiel ao verdadeiro Messias. Vale muito a pena. E eu entendo o porquê tantas dificuldades no início, porque eu tenho certeza que o que foi mostrado aqui hoje serviu para abrir e muito os olhos de várias pessoas. Por favor, baixe esse material, compartilhe nos grupos de WhatsApp que você faz parte.
no Instagram, no Snapchat, seja qual for a mídia social, compartilhem esse Hangout, que é de grande aprendizado, porque vem provar, vem mostrar que, mais uma vez, aquilo que tem sido dito aqui inúmeras vezes, nós somos a última geração, pessoal. Nós somos a última geração. Vamos fazer a nossa oração agora e terminar esse nosso encontro, já que a minha voz também está terminando gradualmente. Feche seus olhos, por favor. Amado Pai, soberano Rei, como é bom saber, meu Pai, que tudo está se cumprindo conforme diz a Tua palavra. E até a manifestação do iníquo se dará segundo a Tua permissão. E temos visto um aumento da apostasia. Temos visto, Pai, pessoas que outrora tinham prazer em Te buscar, hoje estão buscando mais as bênçãos do Altíssimo que o Altíssimo das bênçãos. Guarda a nossa vida, porque a mesma é preciosa aos Teus olhos. Eu Te peço por toda a família 5%, meu Pai. Pelos familiares de cada pessoa que está aqui no chat e que estiveram de pé, acordados, acompanhando esse Hangout até agora. O fato de haverem 2 novilhas vermelhas abriu os nossos olhos e que terão que ser sacrificadas em 2 anos, mais precisamente no ano que vem, faz com que o nosso coração se encha de gozo e júbilo pelo cumprimento da Tua palavra e também de temor, porque os dias que virão serão dias difíceis. Como a mulher que está para dar à luz e sente as dores do parto. Não permita que os nossos pés se desviem para a direita ou para a esquerda, mas que continuemos caminhando, olhando somente para Ti. É o que eu Te peço, meu Pai, de todo o meu coração, por todo o Brasil e também por toda a família 5%. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém. Meus amigos, eu confesso a vocês que eu estou excitado com tudo isso que os meus olhos contemplaram e vamos continuar aguardando, porque a palavra do nosso Rei está se cumprindo cada dia. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.